Então, pede, o que é um fato social? Né? Questão 1. Aí, letra A, o conjunto de regras que moldam o comportamento dos indivíduos em sociedade. Correto, né? Mais ou menos com a ideia do Durkheim de que a sociedade tem regras que vão moldando, ou seja, vão dando forma, condicionando o nosso comportamento como indivíduos. Letra B, ação orientada pelo comportamento de outras pessoas. Isso não, né? Isso é a ideia do Weber, de ação social, não de fato social, então tá errada. C, posição ocupada pelo indivíduo na produção. Isso tem a ver com o conceito de classe social, né? Lá do Marx, então também não é. Letra D, etapa evolutiva da sociedade. A gente viu que essa perspectiva de que a sociedade evoluiria em etapas tem a ver com o Comte, não tem nada a ver com fato social. E letra E, método de análise da sociologia compreensiva do Weber, a gente também viu que não, né? O fato social tem a ver com Durkheim. Então, a única alternativa correta nesse caso seria a letra A. Depois, a número 2, típica das sociedades modernas, onde os indivíduos criam laços de interdependência através da divisão social do trabalho intensa. Né? Essa é a definição de qual conceito sociológico? Né? A solidariedade mecânica? Não, né? Solidariedade mecânica a gente viu que, segundo Durkheim, seria o tipo de explicação para a manutenção da sociedade, das sociedades, digamos assim, anteriores às sociedades capitalistas, né? Então, sociedades que existiram antes das sociedades modernas capitalistas. Então, não seria. Classe social? Não, né? Porque a gente viu que classe social tem a ver com outro conceito, que tem a ver com a ideia que não tem nada a ver com solidariedade, né? Que tem a ver com um conceito sociológico lá do Marx, né? Tem a ver com a produção, com a posição no processo de trabalho. Letra C, solidariedade orgânica. Sim, né? Segundo Durkheim, então, aquele conceito que está descrito ali é o que ele chamaria de solidariedade orgânica, ou seja, sociedades modernas, os indivíduos se tornam dependentes uns dos outros porque o trabalho se torna cada vez mais dividido. Então, por exemplo, as sociedades modernas, a gente não sabe mais produzir a nossa própria comida, a gente não sabe produzir a nossa vestimenta, a gente não sabe quase que nada, né? Em geral, cada um ocupa uma profissão e você só sabe fazer aquilo que está ligado à sua profissão. O resto, você depende da sociedade para conseguir ter comida, ter roupa, enfim, ter moradia e por aí vai. Então, esse processo de interdependência na sociedade moderna, por causa da divisão do trabalho, o Durkheim chamou de solidariedade orgânica. Letra D, tipo ideal, não pode ser, né? Porque o tipo ideal é um conceito do Weber, que fala sobre a maneira de analisar, né, determinados acontecimentos da sociedade. E a letra E, luta de classes, também é um conceito do Marx, que não tem nada a ver com isso, né? Sobre divisão social do trabalho. Isso é um conceito do Durkheim. Então só podia ser a letra C, solidariedade orgânica. Depois, a questão 3, quais são as 3 características de um fato social? Né? Letra A, externalidade, coerção e subjetividade. Né? Externalidade e coerção está correto, mas subjetividade não, né? O Durkheim ele tem uma perspectiva de que, na verdade, os fatos sociais eram bem objetivos, né? Então, aqui tem a ideia de que a gente poderia tratar os fatos sociais como coisas mesmo. Então, tá errada, por causa de subjetividade. Letra B, externalidade, sim, né? A ideia de que o indivíduo não controla os acontecimentos sociais, a coerção, que é a ideia de que você pode ser punido por desrespeitar uma regra, e generalidade, ou seja, no sentido de que um fato social vai abranger uma grande quantidade da sociedade, né? Então, sim, né? Tem as 3 características da letra B. Tá correto. A letra C não pode ser, porque, de novo, fala em subjetividade, isso está errado, a gente acabou de falar. Letra D, já para por aí, né? Falar em que é algo opcional. Segundo Durkheim, não é algo que depende da nossa vontade individual, então não é uma opção. Então tá errado. E letra E também fala de novo em opcional, já pode parar por aí, porque não faz sentido nenhum, né? Segundo Durkheim, fato social não é algo opcional. Então, o que faz sentido aí é a letra B. Depois, 4, né? Questão 4, que é uma ação social, né? Então, letra A, uma ação orientada pelos fenômenos da natureza? Não, né? A gente não é uma aula de biologia, então não faz sentido. Letra B, ação instintiva, puro reflexo a um acontecimento? Não, né? Não tem a ver com uma coisa animal, né? Não é um conceito, digamos assim, biológico. Letra C, ação puramente individual, que depende só da consciência de cada um. Não, também não é, digamos assim, tão atomizado, né?
não é simplesmente, há um compartilhamento de significados, embora, claro, parta do pensamento individual, né? Mas então não é algo assim tão atomizado, segundo Weber, porque sempre está relacionado ao comportamento de outras pessoas, né? Letra D, ação de sentido subjetivo, referenciada no comportamento de outras pessoas. Sim, né? Essa está mais correta, está dentro do padrão do conceito. E letra E, ação de sentido objetivo, né? Referenciada no comportamento de outras pessoas. A única diferença da D para E é a palavra objetivo, né? Segundo Weber, na construção do significado de uma ação social, ela é subjetiva, né? Ela não é objetiva, está ligada a uma perspectiva ali do indivíduo. Então só pode ser a letra D. Depois a questão 5, modelo de análise puro, baseado na observação do comportamento e de classificação deles. O conceito sociológico descrito é o... Né, então, materialismo histórico? Não, né? Porque, segundo Marx, a ideia de materialismo histórico tem a ver com analisar a estrutura econômica e a superestrutura ideológica de uma sociedade. Não está falando de nada disso ali. Letra B, funcionalismo? Não, né? Isso é uma ideia do Durkheim, né? De tentar entender qual é a função de determinada instituição numa sociedade. Então não tem nada a ver com o que está escrito ali na questão, né? Estruturalismo também não, uma teoria sociológica que fala, né, da ideia de instituições e como elas funcionam para manter uma sociedade. Não tem nada a ver, né, com o que está escrito ali, com a ideia de observação de um modelo ou coisas do tipo. Letra D, positivismo, é uma ideia do Augusto Comte, né, que também não trabalha com esse tipo de metodologia, até porque a ideia do positivismo, da teoria do Comte é bem diferente. O positivismo é bem diferente, não tem muito a ver com isso. Letra E, tipo ideal, é a única que sobra, né? Letra E, então, sim, a ideia de que, para o Weber, a sociologia como ciência funciona observando o comportamento das pessoas, né? E fazendo uma classificação desses comportamentos. Então, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, lá, os tipos de ação social, né? Afetiva, racional, isso é fazer um tipo ideal dos sentidos da ação, né? Então, só restou aí a letra E. Depois, a número 6. Ao se despedir da sua mãe no aeroporto, João não conseguiu controlar a emoção e chorou. Qual é o sentido da ação de João, né? Então, dentro daquela ideia dos sentidos da ação do Weber. Foi uma ação racional relativa a fins? Não, né? Porque tá falando ali que ele chorou, ou seja, ele se emocionou, então não é racional. Consequentemente, a letra B também está descartada, né? Porque tá falando que é racional, tá falando ali de uma emoção. Letra C, ação afetiva? Sim, né? Ele se emocionou por conta da despedida e acabou chorando. Então, é uma ação afetiva, ou seja, movida por um sentimento, né? Letra D, ação tradicional. Não, né? Porque não é uma tradição as pessoas ficarem se despedindo da mãe no aeroporto, né? Não é uma coisa que as pessoas fazem todo dia, todo ano. Enfim, não é um hábito, né, da cultura. Então, não faz sentido. E fato social é a teoria do Durkheim, né? A ideia do Durkheim sobre o que a sociologia estudaria. Não tem nenhum sentido com essa questão. Então, só sobra mesmo a letra C, a ação afetiva, né? Depois, a 7. Maria deseja passar no vestibular. Para isso, organizou um cronograma de estudos para todo o ensino médio. Qual o sentido da ação de Maria, né? É uma ação racional, de acordo com o Weber, né? Porque ela está calculando, ela está pensando em como se organizar. Isso é a ideia de racionalidade, né? Relativa a fins, ou seja, relativa a um objetivo. Sim, né? O objetivo dela é puramente pragmático, né? Ou seja, passar no vestibular. Então, sim, a letra A, né? Ação racional, porque é planejado, é pensado, e é relativa a um objetivo, a um fim. Depois, ação racional relativa a valores, não, né? Porque não tem nenhum ideal nisso aí, é simplesmente passar numa prova, né? Então, não está dizendo que existe um valor nessa proposta. Não é afetivo, né? Porque não tem um sentimento ali envolvido, né? Ela não está pensando nisso de alguma forma afetiva. Não é tradicional, né? Porque passar no vestibular ou fazer uma prova de vestibular, primeiro que não é nenhuma obrigação, né? As pessoas não são obrigadas a fazer vestibular. Enfim, quem não quer entrar na universidade não precisa fazer. Então não é uma tradição da cultura, né? Não é algo que se repete. E, de novo, a ideia do fato social não tem nada a ver com isso, né? Então só poderia ser mesmo a letra A, né? Uma ação racional com relação a fins. E por último, no exercício, o método de análise social, onde se busca entender a relação entre a estrutura material da sociedade e a superestrutura ideológica, trata-se do
Funcionalismo, né? Acabei falando na outra questão, não tem nada a ver, tem a ver com o sentido de buscar a função das instituições, não tem nada a ver com isso. Estruturalismo também não, né? Porque estruturalismo tem a ver com pensar a partir de instituições numa sociedade, e não é isso que está falando a questão. Tipos ideais também não, porque não está falando de construir um modelo de análise baseado na regularidade de acontecimentos. Não é um fato social, porque não está falando, né, sobre ser uma regra social coercitiva, exterior, geral, então não faz sentido. Só resta, então, a letra E, né, o materialismo histórico dialético, que era a ideia do Marx de que, para entender uma sociedade, você precisa entender como se relacionam, né, a produção econômica, a estrutura material e o desenvolvimento ideológico daquela sociedade, né, do que ele chamava de superestrutura. Então, só restou a letra E aí, né, para responder. Então, trabalho é um tema fundamental para a sociologia, né? Em relação a esse conceito, assinale o que for correto. Letra A. Para o sociólogo Emile Durkheim, uma característica do sistema capitalista é a intensa divisão do trabalho. Sim, né? Verdade. A gente até acabou de falar disso no sentido de, com essa intensa divisão do trabalho, desenvolveu a ideia de solidariedade orgânica, né? A gente se torna cada vez mais dependente uns dos outros, porque a gente não tem mais como fazer tudo o que a gente precisa para nossa sobrevivência, né? Tem como um indivíduo produzir tudo o que ele precisa. Então, letra A está correta. B. Não há divisão do trabalho na sociedade? Não, né? Há sim, na verdade, né? A divisão do trabalho. Então, por isso que está errada a letra B. Aliás, né, o Durkheim diz que cada vez mais esse processo intensifica de divisão do trabalho na sociedade capitalista moderna, né? Letra C, para o Durkheim, o que mantém a sociedade capitalista em ordem é um sistema de crenças homogêneo. Não, né? Isso era o que existia, segundo ele, antes da sociedade capitalista, né? Sociedades mais simples, mais tribais, digamos assim, né? Letra D, mesmo com a intensa divisão do trabalho nos dias atuais, permanecemos totalmente independentes da sociedade. Não, né? É justamente a ideia contrária. Durkheim diz que nós somos dependentes da sociedade, porque ninguém produz tudo o que precisa, né? Letra E, as relações de trabalho no capitalismo são idênticas às sociedades feudais. Não, né? Mudou. Justamente uma das perspectivas do Durkheim é que mudou a divisão do trabalho. Ela é muito mais intensa hoje, né? Divide-se muito mais tarefas. Então, a única correta era a letra A. Depois, a número 2, o conjunto da sociologia compreensiva, o sociólogo alemão Max Weber define a ação social. Então, ou seja, você deveria marcar a alternativa que define a ação social. Letra A, racional, em que o agente associa um sentido objetivo aos fatos sociais. Não, né? A gente acabou de ver que para o Weber a ideia de ação social tem um sentido subjetivo do indivíduo, né? Que ele dá o que ele faz. Letra B, desprovida de sentido subjetivo e motivacional. Não, né? Justamente tem um sentido subjetivo, né? Então, ele existe, ele é presente. Ele não é desprovido, né? Letra C, humana associada a um sentido objetivo. Não, né? A gente acabou de falar disso. Não é objetivo, é subjetivo. É o indivíduo que dá, a partir da referência dele, um sentido subjetivo para a ação. Letra D, cuja intenção fomentada pelos indivíduos se refere à conduta de outros, orientando-se por ela. Sim, né? Até aqui está perfeita essa definição da letra D. E letra E, não orientada significativamente pela conduta do outro, em prol de um bem comum. Tá errado porque a letra E porque diz que não é associada, né, à conduta dos outros, quando na verdade é sim, né? A ideia básica do Weber é essa. Então a única correta aí seria a letra D mesmo, né? Faz sentido com o conceito de ação social. Depois, número 3. Do ponto de vista do agente, o motivo é o fundamento da ação. Para o sociólogo, cuja tarefa é compreender essa ação, a reconstrução do motivo é fundamental, porque, na sua perspectiva, ele figura como a causa da ação. Numerosas distinções podem ser estabelecidas, e Weber realmente o faz. No entanto, apenas interessa assinalar que, quando se fala de sentido na sua acepção mais importante para a análise, não se está cogitando da gênese da ação, mas sim daquilo para o que ela aponta, para o objetivo visado nela, para o seu fim, em suma. É uma citação de um livro do Gabriel Kohn, né, que ele é organizador, Max Weber, Sociologia, da editora Ática, publicado em 1979. A categoria weberiana que melhor explica o texto em evidência está explicitada em, né? Então, qual é a categoria aqui que explica esse trecho, essa citação desse livro, né? Qual que faz sentido das alternativas com a citação?
Letra A. Ação social possui um sentido que orienta a conduta dos atores sociais. Sim, né? A ação social, então, possui um sentido que orienta a conduta dos atores. Letra A. A luta de classes, aí já poderia parar, né? Porque está falando do Weber e a ideia de luta de classes é do Marx, então já dava para perceber que não tem nada a ver, né? Fatos sociais, né? Já poderia parar, porque fato social é uma ideia do Durkheim, não tem nada a ver, né, com a sociologia do Weber. Então já dá para eliminar a letra C, por aí. O tipo ideal é uma construção teórica abstrata que permite análise total da realidade? Não, né? Porque segundo Weber, não é possível. Você nunca vai conseguir construir uma explicação para tudo, né? Segundo ele, a explicação sempre vai ser parcial, digamos assim. Até porque muitas vezes é influenciada pela visão do próprio pesquisador. Então, não faz sentido a letra D. E a última, sociólogo, e a letra E, no caso, né? Sociólogo deve investigar o sentido das ações que não são orientadas pela ação dos outros, né? E a gente sabe que é, né? Para o Weber, o sentido da ação, né, dadas pelo indivíduo, mas que tem conexão, né, é orientada pela ação de outros indivíduos. Então, só resta a letra A, nesse caso, como resposta correta. Né? Depois, a questão 4. Podemos conceituar a sociologia como ciência que estuda as relações sociais e as formas de associação, considerando as interações que ocorrem na vida em sociedade. No entanto, só passou a ser considerada ciência quando determinado autor passou a formular os primeiros conceitos e demonstrou que os fatos sociais têm características próprias. Qual foi esse autor? Então, o Marx, letra A, não pode ser, né? Porque o Marx, na verdade, ele nunca nem se preocupou em dizer o que seria sociologia, ou fundar uma ciência chamada sociologia. Então, ele nem tinha essa preocupação. O Max Weber também não, né? Porque está falando ali da ideia de que a sociologia seria analisaria a vida em sociedade do ponto de vista científico dos fatos sociais, mas o Weber não, né? O Weber fala em ação social, então não faz sentido. O Durkheim, aí sim, né? Parece fazer sim, total sentido com o Durkheim, porque está falando de fundar a sociologia como ciência a partir da ideia de fatos sociais. O único até aqui que fala disso é o Durkheim. O Augusto Comte também não faz sentido, né? Porque o Comte não falava de fato social também. E o Jean-Jacques Rousseau é um autor da filosofia política, né? Não tem nada a ver com esse tema. Então, não faz sentido. A única alternativa correta mesmo seria a letra C, então, Emily Durkheim. Depois, questão 5, né? Em 1895, Durkheim publicou as regras do método sociológico e, nessa importante obra, definiu o objeto de estudo da sociologia, o fato social. Qual das definições abaixo é a correta para um fato social? Letra A. Os fatos sociais são coisas, objeto de estudo da sociologia, que não cumpre com rigor científico, de neutralidade e objetividade. Para o Durkheim, sim, né? Para o Durkheim, cumpria sim, né? Era para ser algo objetivo, neutro, né? Na análise do sociólogo. Então, tá errada a letra A, porque o Durkheim achava que isso era possível, sim. Letra B. Conjunto de normas e regras coletivas que orientam e condicionam a ação individual. Até aqui está correto, né? A letra B parece ser a alternativa correta. C. Conjunto de normas e regras coletivas que dependem da vontade individual. Já dá para parar por aí, né? Porque o fato social, segundo Durkheim, ele é externo ao indivíduo, não depende da vontade do indivíduo. Letra D. Fatos sociais são regras coletivas independentes da vontade individual e que não exercem nenhuma força coercitiva. Aí tá errado, né? Para o Durkheim, o fato social é coercitivo, né? Ele obriga as pessoas a cumprirem. Caso contrário, você pode ser punido, né, pela sociedade de alguma forma. Letra E. Fatos sociais são regras que possuem características de generalidade e coercitividade apenas. Aí faltou uma, né, no caso, que é a externalidade. Então tá incompleto. Não pode ser a letra E. Nesse caso, sobrou só a letra B, né? Conjunto de normas que orientam a ação individual. Então só poderia ser a letra B. Depois, questão 6, Max Weber, um dos fundadores da sociologia, tinha um amplo conhecimento em muitas áreas e afins da ciência, né? Tais como a economia, o direito e a filosofia. Assim, ao analisar o desenvolvimento do capitalismo moderno, buscou entender a natureza e as causas da mudança social. Em sua obra, existem dois conceitos fundamentais para o Weber, né? Ou seja, então, quais são esses dois conceitos? Letra A, cultura e tipo ideal. O tipo ideal, sim, né? Mas a ideia de cultura, não. O Weber não tem uma teoria sobre cultura propriamente, né? Ou uma análise sobre isso.
Letra B, classe e proletariado. Isso são ideias do Marx, né? Então, tá errado. Letra C, anomia e solidariedade. São dois conceitos do Durkheim, né? Não tem nada a ver com o Weber. Depois, fato social e burocracia também. Um fato social é uma ideia do Durkheim, não tem nada a ver. O Weber até discute a ideia da burocracia como racionalidade, mas fato social não. E aí só sobra, então, a letra E, né? Ação social e racionalidade. Então, são os dois conceitos importantes aí na obra do Weber, letra E. 7. Aí, né, tem uma lacuna ali aí lacuna, a sociedade não era a simples soma dos indivíduos, né? Entendia-se como uma realidade exterior ao indivíduo, dotada de um poder de coerção. Qual é o autor que preenche corretamente a lacuna da questão? O Marx não falava em coerção, né? Não é uma ideia que está presente na obra dele, nem o Weber, nem o Comte também, nenhum deles falava sobre isso. Consequentemente, só resta ir lá para o Durkheim, né? Letra D, falava sobre essa ideia de coerção sobre os indivíduos da sociedade. E o Gramsci é um outro autor da ciência política que também não tem nada a ver com esse tema, né? Não discute isso dessa forma. Então, só resta mesmo o Durkheim, letra D. Falava sobre essa ideia de coerção no fato social. Depois, a 8, a 9 e a 10 era só responder de forma dissertativa. Então, o que é a luta de classes, definida pelo Marx, né? O mais comum foi ver essa ideia mesmo de enfrentamento, né? Seja no capitalismo, que é o mais óbvio, né? Da sociedade que ele dizia, da sociedade que a gente vive hoje, o confronto entre a classe operária, né? Querendo mais direitos, melhorar sua qualidade de vida, de trabalho, e por outro lado, os patrões, né? Os burgueses querendo, claro, cada vez mais melhorar o lucro das suas empresas. Isso geralmente entrava em confronto com as ideias dos trabalhadores, né? De melhorar a qualidade de vida. Então, esse enfrentamento o Marx chamava de luta de classe, mas não só no capitalismo, né? Ele falou que em outras sociedades isso também acontecia, né? Sempre com essa ideia de que existe uma classe oprimida, uma classe opressora, elas têm interesses antagônicos, ou seja, contrários, e esse enfrentamento produz o movimento da história, né? Ela vai se transformando a partir desse enfrentamento de classes que têm interesses diversos numa sociedade, né? Então, responder algo assim, ou próximo disso, mesmo que com as suas palavras, está correto. 9. Explique o materialismo histórico dialético. Né? Segundo, então, que é a ideia do método do Marx, para explicar uma sociedade, você precisa entender como se relaciona a estrutura produtiva daquela sociedade, né, a estrutura econômica. Então, pensar como são as relações de produção de uma determinada sociedade. Se a gente pensar, por exemplo, capitalismo, né, a ideia básica é que o capitalismo tem que ter trabalho assalariado, por exemplo, né, nas relações de produção. E tem que ter a propriedade privada dos meios de produção, enquanto uma outra parte da sociedade não tem propriedade privada, e aí vive do seu salário, né? Agora, se a gente pensar isso, do ponto de vista do materialismo, como que se justifica isso, né? Segundo Marx, você só vai entender esse funcionamento se você entender junto com o que ele chamou de superestrutura, que seria a justificativa ideológica, né? Que seria, por exemplo, a política, a religião, o direito, né, o sistema jurídico, que ajuda a justificar esse estilo de vida. Né? Então, pensar, por exemplo, se no nosso direito não existisse direito à propriedade privada, a nossa lei, não teria como manter um sistema de produção capitalista, né? Porque ele depende da propriedade privada. Então, isso seria a ideia da dialética, né? Entender como se relacionam essas contradições entre a organização produtiva de uma sociedade e, ao mesmo tempo, as ideologias presentes naquela sociedade que justificam o modo como as pessoas vivem, né? Então, teria que ser uma resposta um pouco próxima a isso, né? E a letra 10 explica as diferenças entre um fato social, que é o conceito do Durkheim, e a ideia de uma ação social, que é um conceito do Weber, né? Então, a ideia básica, se a gente fosse pensar na diferença, é que, para o Durkheim, o fato social é um conjunto, digamos, da sociedade de regras, de organização da sociedade, que se impõe sobre os indivíduos, né? Que obriga os indivíduos a terem um comportamento dentro de um determinado padrão. Agora, para o Weber, a ideia de ação social não é um caminho inverso, digamos assim, né? No sentido de que parte do indivíduo dar um sentido baseado, né, na observação do comportamento das outras pessoas, mas é o indivíduo que dá um sentido, né, um significado para aquilo que ele faz. Então, uma diferença básica seria imaginar que, para o Durkheim, é o fato social, uma regra coletiva que se impõe sobre os indivíduos, né, e para o Weber tem a ver com pensar
do ponto de vista do indivíduo, qual é o sentido que ele dá para as suas ações em sociedade, né, os significados que ele atribui àquilo que faz. Então, basicamente, seria uma resposta parecida com isso na questão 10.